Nossa aula de história, né, a primeira aula, o primeiro capítulo do livro tem como tema História, Cultura e Patrimônio, né, para os alunos do sexto ano. E esse é o nosso conteúdo que nós vamos trabalhar agora, né? Nós vamos trabalhar com a aula um, que o conteúdo é muito grande, dividido em duas partes, né? Vou trabalhar com a primeira parte, História, Cultura e Patrimônios. Outra aula a gente continua com a segunda parte. Então, eu coloquei ali, nós estamos vendo a imagem, né? O que é patrimônio, cultura, patrimônio cultural, é tudo que tem valor histórico, importância e significado para todos. A arte, cultura e educação, elas preservam o patrimônio, resgatam a história e perpetuam valores, né? Esse pensamento é de Gislaine Nascimento da Silva Pérez. Então, já coloquei assim uma introdução, porque como vai ser nossa aula de hoje? Nós vamos trabalhar com esses três tópicos: história, cultura e patrimônio. Nós estamos vendo ali as crianças estudando, né? Já é um patrimônio educacional. E estamos vendo também a imagem ali que mostra que é a história, né? Que nós vamos ser contada agora. História, né? Cultura e patrimônio. Vem um questionamentozinho para a gente memorizar, né? A história é uma matéria decoreba? Não, né? A história é tão interessante que você só precisa memorizar. É um amontoado de datas e nomes de gente antiga que nada tem a ver com a nossa vida hoje? São datas, são nomes, mas que tem sim tudo a ver com nossa vida, né? Porque através da história passada, né, das datas, dos nomes, né, dos reis, de toda a história, é que nós hoje preservamos e temos conhecimento do que é a história. Estudar a história como uma fonte de prazer é conhecimento? Sim. Estudar a história é prazer, é fonte de conhecimento, onde você vai adquirir, né, vários conhecimentos sobre tudo que foi estudado e até mesmo comparar com a sua vida, com a vida dos seus antepassados. E você, que ideia faz da história? O que é que você entende pela história? Nós já trabalhamos na primeira aula, então a história é uma ciência, né, exata que trabalha o passado referente ao presente. O que a história estuda? Nós já falamos, né, que a história estuda tanto o passado quanto o presente ou a vida de cada um. Você, aluno, acha que a história pode ajudar no dia a dia? Aí fica esse questionamento para você responder, né? E eu tenho certeza que vocês vão responder que sim, né? Que você, desde a sua vida, do seu nascimento, né, até a sua idade hoje, chegando no sexto ano, com certeza vocês têm muita história para contar do seu dia a dia. Nós temos três tópicos: história, cultura e patrimônio, né? História. Eu coloquei já ali a definição. É uma ciência humana que estuda o desenvolvimento do homem no tempo. A história analisa os processos históricos, né, os personagens, fatos, para poder compreender um determinado período histórico, cultura ou civilização. Estudar e entender a história é de grande importância, né? Nós já comentamos o tanto que é importante trabalhar a história. Para quê? Para a formação de um cidadão crítico e bem informado. Trabalhar principalmente com comparações, análise e reflexões, né? Então, nós vamos comparar, analisar e refletir sobre o que vai ser estudado, né? A importância da história. O que é a cultura? É todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei e os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem, como membro de uma sociedade, né? Então, as religiões, né? A arte, a pintura, a fotografia, as leis, todo esse conhecimento que a gente adquire vem da cultura. É também um comumente associado às formas de manifestação artística,
né, as festas, as artes, ou a técnica da humanidade, como a música, né, tem toda essa parte aí é cultural, né, por acaso a festa que existe em sua cidade é uma festa, é uma programação, um evento artístico-cultural. Ali nós falamos sobre patrimônio, né? O que é patrimônio histórico? É composto por todos os bens materiais ou naturais que foram construídos ou preservadas ao longo do tempo. O patrimônio histórico nos permite conhecer a cultura, a arte, as tradições, os costumes, a religião e toda a história de um povo. Então, quando se tem algo assim que tem que preservar, né, que não pode derrubar, como uma casa antiga, como uma árvore muito antiga. Então, algo que não pode ser destruído, ali vai se tornar um patrimônio histórico que serve para visitas de turistas, né, da escola, para aprendizagem. Então, esse é um patrimônio histórico. Por acaso, o museu mesmo é um patrimônio histórico. Nós estamos vendo algumas imagens ali, né? A história da ciência. Nós temos manifestações culturais de cidadania. Nós estamos vendo ali a arte indígena, né? Algumas imagens que são patrimônios cultural. E estamos vendo ali, né, a Bahia, o Pelourinho, né? Que refere ao nosso patrimônio histórico, né? Bem lindo, onde os turistas fazem festas. Quais são as formas de estudar a história, né? Primeiro, fazer uma visita orientada ao museu. Então, esse é um meio da gente também estudar a história, né? Se tivesse a oportunidade, a gente poderia visitar o museu e ver o quanto é importante a história do museu. Entrevistar uma idosa ou um idoso, né, para conhecer melhor outros tipos de história. Com certeza, se você for entrevistar alguém já, né, mais velho, vocês vão ficar fantástica, né? As histórias que eles contam do passado, né? Participar de uma aula ao ar livre, né? Sair da sala de aula. Vocês podem até pegar o celular de vocês e assistir a aula, né, lá fora, no ambiente mais ao ar livre. Então, essas são as formas de estudar história que se torna assim bem vantajoso e bem divertido trabalhar a disciplina. Histórias e fontes históricas, né? Observando as imagens, é possível perceber ali, né, que o mundo que vivemos hoje é muito diferente, né, daquele em que viveram nossos bisavós, com certeza, né? De lá para cá tudo mudou. As mudanças, porém, não foram apenas no campo da tecnologia, da comunicação, também os modos de trabalhar, de se divertir, de se vestir, de se enfeitar, de agir, né? Totalmente diferente. Hoje nós temos as pessoas que trabalham na agricultura, né? Totalmente diferente do que sua avó trabalhou naquele tempo na agricultura, né? No plantio do feijão era totalmente diferente. Hoje nós temos as irrigações, né? Que já é outro trabalho. A gente já vê a diferença aí dos trabalhos dos seus bisavós, da sua mãe, da sua tia, da sua avó. Por quê? Antigamente, né, a gente via que eles andavam muito a pé, a cavalo. Hoje já tem o carro para transportar os trabalhadores, né? Já tem a tecnologia das máquinas, né, para ajudar esses trabalhadores nos seus trabalhos, né? Então, e nós temos vendo duas imagens. A primeira, nós estamos vendo, né, uma menina no telefone do ano de 1950. Olha a diferença do telefone. Na 2, que é a do meio, ela já está com o telefone do ano 2000, né? Já está um pouco mais evoluída. E agora, a 3 é 2009 para cá. Então, é esse celular que vocês estão usando, né, para assistirem a aula. Então, tudo mudou, né, em cada década, em cada século, a gente vê as novidades, as mudanças que há, né, dentro das fontes históricas. Embaixo nós temos mais duas imagens, né? A 4 é uma menina, né, a vestimenta dela é de 1985 e diferente, né, na década, no século passado. Então, a vestimenta dela aí já era um vestido bem comprido, com casacos, né? Já hoje,
né? A menina já tá de 2013 para cá, então são vocês aí as vestimentas, né? Todas bem à vontade, short, né? Shortinho curto, saia, bermudas para os meninos. Então a gente vê aí quais são as diferenças. Então, essas imagens, elas mostram as fontes históricas, né, que a gente revê em imagem para poder verificar e comparar a história antiga para a história atual de hoje. Então, a gente vê que a história não é apenas decoreba, não é datas, mas sim um conhecimento do que o passado tinha e traz hoje para a gente, né, atualmente. O que a história estuda? São as datas? Né? Não, a história estuda justamente o processo de mudanças ocorridas na sociedade. Foi o que nós vimos lá atrás, né? Essas mudanças aí na tecnologia, né? Nos trabalhos, na vestimenta. Inclui-se aí as mudanças no campo da tecnologia, da moda, da alimentação, da construção de moradias, do lazer, etc. Mas a história não estuda apenas as mudanças, estuda também as permanências, ou seja, aquilo que mesmo com o passar dos anos não mudou ou mudou pouco. Exemplo disso são as construções presentes em algumas cidades brasileiras, né? São cidades históricas como Ouro Preto, né, em Minas Gerais, São Luís, Olinda, Goiás, Salvador. Então, são construções antigas, permanentes, mas que estão na atualidade, né? Elas são preservadas, não podem ser destruídas. Então, elas são pontos turísticos, né, históricos de um lugar, de uma cidade, de uma capital. Então, esses são exemplos de história permanentes, né? São cidades muito antigas que preservam diversas características da época em que foram feitas, né? Elas têm as características do portuguesa, né? Que foi a colonização, os portugueses que colonizaram o nosso Brasil. Então, é justamente esse processo de mudanças, né, que são ocorridas e que existem esses dois tipos de mudanças, né? A permanente e, né, que são as construções antigas, e também nós temos as mudanças e as permanências, né? Nós vimos aí as mudanças, o que foram mudadas durante todo o tempo, as vestimentas, né, os calçados, tecnologia, as casas, e as permanentes são os que ficaram e hoje permanecem como ponto turístico e para contar a história dos antepassados. Nós estamos vendo lá em cima, né, Salvador, o elevador Lacerda, embaixo já é São Luís, né, no Maranhão, capital do Maranhão, Goiás, né, ali a cidade antiga, e Ouro Preto, que fica em Minas Gerais. Muito linda essas capitais, essas cidades turísticas aí. Então, é o que a história estuda, né? Então, estuda as mudanças e também as permanências. Que são as permanências, né? As permanências também podem ser percebidas nas brincadeiras antigas que continuam sendo praticadas hoje. O jogo da amarelinha, né, é um exemplo de permanência. Então, qual a criança que não pula amarelinha ou não pulou, não pula até hoje, né? Então, desde antigamente, né, desde o do passado que esse jogo já existia. Então, sua bisavó, sua avó, sua mãe, e hoje você pula, né, a amarelinha. Então, essa é uma brincadeira que chama de permanência, que não mudou e que permanece até hoje, né? Concluindo, a história estuda as mudanças e as permanências também, além do passado e do presente, dos conhecimentos, né? Procura perceber que é o modo como as pessoas viviam nos tempos antigos e como vivem hoje, né? Bem como a relação entre aqueles tempos e os tempos atuais, né? Essa convivência aí. Portanto, a história estuda o tempo passado e também o presente. Por isso, pode-se dizer que a história é o estudo dos seres humanos no tempo. Tanto faz o tempo passado quanto o tempo presente. Por isso que chamam, né, as permanências e as mudanças durante o conhecimento, o estudo da história. E essa imagem aí, a imagem 1 é uma menina pulando amarelinha em Nova York em 1950. A 2 é a menina pulando amarelinha na África do Sul em 2007. E a 3 é a menina pulando amarelinha no Peru em 2010. Né? E também tem as brasileiras que pulam também amarelinha. Então, vocês estão vendo, mudou alguma coisa? Não,
Não, estão pulando do mesmo jeito, a mesma. Pode ter mudado pode ter algumas mudanças no fazer a amarelinha, né? Mas é a mesma brincadeira, a amarelinha, né? Interessante como existe aí as permanências, que são as fontes históricas, né? Então, para a gente trabalhar sobre história, tem que ter fontes, tem que ter essas fontes para que possa comprovar que a história, né, o caso existe, ou a história, o trabalho, o que for fazer. Então, o trabalho do historiador é semelhante ao do detetive, né? O que é que ele faz? Investiga. Então, ao investigar um caso, o detetive usa os vestígios deixados pelos envolvidos, né? Por exemplo, um fio de cabelo, um brinco, uma lata vazia, etc. Quando você assiste um filme, né, que tem um detetive, vocês vejam o tanto que eles são atentos, né, para descobrir um caso. Então, eles vão diretamente pesquisar aquele local, tudo que eles encontram, né, eles levam para comprovar que existiu ali aquele crime naquele local, né? Então, o historiador age da forma semelhante. Ele utiliza todos os vestígios, né, ou pistas disponíveis para construir um conhecimento sobre a trajetória de um povo, um grupo ou um indivíduo, né? Então, quais são esses vestígios usados pelo historiador? Eles se chamam de escritos, que são as imagens e os objetos, produzido pelo ser humano na sua passagem pela Terra, e são chamados de fontes históricas, né? Então, essas fontes históricas podem ser escritas, orais, né? Depois nós vamos ver na frente. Então, escritos são as imagens, né? Então, fotografias, a certidão de nascimento, a identidade, né? Então, esses escritos são fontes históricas para comprovar um evento que eles vão escrever. Quem é o historiador? É um profissional formado em universidade, cujo trabalho consiste em escrever narrativas sobre o passado e o presente com bases em fontes históricas. Então, eles não podem comprovar nada se não tiver, né, essa fonte aí para eles comprovarem que existiu. Ali em cima nós estamos vendo, né, as fontes históricas, fotografias, anéis, né, documentos, RG, até um selo, né, de carta antiga também. Então, qualquer coisa que comprove um brinco, uma corrente, um crucifixo, uma roupa, tudo isso serve um objeto, um utensílio, né, anel, tudo isso serve como fonte histórica para o historiador comprovar o seu trabalho. E a partir daqui, os historiadores passam a ter dois tipos de fonte, né? As materiais e as imateriais, né? Então, nós estamos vendo ali as fontes, vasos, escrita, pedras. Então, tudo isso são fósseis, tudo isso são fontes para o historiador comprovar que a história existiu. Continuando com as fontes históricas, né? Elas podem ser escritas. Quais são as escritas? Cédulas de identidade, diários e leis. As visuais são fotografias, pinturas, desenhos, cartões postais. As orais são cantigas e lendas. E também a da cultura material, que são brinquedos, móveis e vestimentas. Então, essas são as fontes históricas usadas pelo historiador, né, para comprovar aí e fazer o seu trabalho. Então, eles são divididos, né? Escritas, visuais, orais e cultura material. Então, um grupo ou um povo também são importantes fontes históricas, né? Na sociedade em que não se usa a escrita, é quase sempre pelos mais velhos que os mais novos ficam sabendo da história. Se chama uma fonte oral, né? Muitas vezes não tem um documento, mas eles podem construir o seu trabalho, sua história, entrevistando um idoso, né, uma pessoa que conhece a história antiga, senta, entrevista, e ele conta a história, grava, escreve, e essa também fonte pode ser também uma das fontes históricas para comprovar ou para escrever um, uma história. Lá nós estamos vendo fonte escrita, né, a lei. Nós temos ali a lei 9.394 de 20 de dezembro passa a vigorar com a seguinte redação, né? Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio públicos e privados,
torna-se obrigatório o estudo da história da cultura afro-brasileira e indígena. Então, já existe essa lei aí, é um documento escrito, né, uma fonte que a gente tem que usar para comprovar que tem que trabalhar esse tema nas escolas. Fonte visual, nós estamos vendo a família. Fonte oral é uma entrevistando o outro, né? Um entrevistador entrevistando uma pessoa. A cultura material, nós estamos vendo ali um ferro antigo, né? Que comprova que é uma fonte histórica. Então, a cultura material. História e conhecimento. Para construir um conhecimento sobre determinado povo ou episódio, o historiador necessita do saber elaborado pelos profissionais de outras áreas. Então, o historiador tem que ter ajuda como os arqueólogos, geógrafos, biólogos, entre outros, né? Esses também ajudam o historiador a contar suas histórias. Quem são os arqueólogos? Eles estudam os grupos humanos por meio dos vestígios materiais deixados por eles, como restos de casas, instrumentos de trabalho, pinturas feitas em rochas e vasos, né? Então, esses arqueólogos, ao examinar em um laboratório o pedaço de um machado, eles cavam, limpam e levam, né, para o laboratório. Pedaço de machado de pedra, por ele, pode nos contar sobre a idade daquela pedra, o modo de vida do povo que utilizou aquele machado. Então, eles pesquisam e conseguem descobrir no laboratório, né, toda a história sobre aquela pedra. Vasos também, potes e jarros para beber água, estão entre os achados mais comuns nas escavações arqueológicas. Porém, são poucos os encontrados inteiros, já são encontrados, né, quebrados, mas os pedaços eles pegam, juntam, colam e formam, né, o vaso que eles estão procurando ali, eles estudam e descobrem de que ano foi, né, de quem foi aquele objeto, a que ano pertenceu, a quem foi, a que família, eles sabem tudo, né? Então, ali nós estamos vendo a imagem do arqueólogo marinho, né, doutor Jorge Bess. Ele é um arqueólogo do fundo do mar, então eles estão vendo um vaso que ele encontrou e está pegando para examinar, né, e fazer a sua história. Então, ele usa a sua profissão nos fundos dos mares para descobrir os perdidos, né, e ele vai encontra e faz a sua pesquisa, já ajuda o historiador, né, a contar a história daquele local, que objeto foi. Então, já existe aí os contos, as histórias, os escritos dos historiadores que os arqueólogos ajudam a contar. História e conhecimento, né? Conhecimento é o que a gente aprende, o que a gente adquire. Assim, incorporando os saberes acumulados por outros estudiosos, né? Os arqueólogos, o historiador vai aumentando o seu conhecimento sobre os seres humanos, sua trajetória ao longo do tempo. Então, através desses outros profissionais, é que o historiador também vai adquirindo conhecimento e contando, né, e passando para os outros o seu trabalho sobre a história. E aqui nós estamos vendo essa mulher em Israel. Ela está restaurando, né? Restauração de cerâmica em Israel em 1993. Então, a imagem já conta a história, os objetos já contam a história, né? Está comprovando, tá vendo que ela está juntando todos os pedaços que foram encontrados para formar o objeto completo. Então, aí já é uma fonte histórica, né? Para adquirir o conhecimento para fazer o trabalho. Quem faz a história? A história não é feita apenas pelos grandes personagens, como os reis, os generais, os presidentes, mas por todos nós, isto é, por pessoas como eu, você, sua professora, a diretora, o prefeito, seu pai, sua mãe, sua avó, né, etc. Por grupos como os dos artesãos, né, que fabricam os seus artesanatos, dos idosos que contam sua história, dos soldados que lutam, né, pela defesa do país, dos ricos, né, que segura a economia, das mulheres que lutam
por sua igualdade, das crianças, né, que lutam por seus direitos, seus estudos, dos estudantes, né, que querem adquirir algum conhecimento, ter uma profissão futuramente. E por instituições sociais também, como a igreja, né, conta a sua história, a Câmara, os deputados, o Exército, né, a escola, etc. Então, todas essas instituições também contam a sua história. Assim pode-se dizer que você, eu, sua professora, sua mãe, né, seus parentes, os artistas, os políticos, a igreja e o exército, todos nós, portanto, somos sujeitos da história. Nós contamos a nossa história, né? Então, para isso, existe a democracia, né? Porque não pode ser igual antigamente, né? Um poder hierárquico, não. Existe a democracia. Então, você pode lutar por seus direitos. Então, democracia é um regime político que baseia na soberania popular, na liberdade eleitoral e na divisão de poderes. Então, o Brasil é um regime democrático, né? Nós vimos agora na Inglaterra morreu o rei Filipe, né? Lá não é democracia, né? Lá é rei ainda, então é diferente da nossa. Ali nós estamos vendo duas imagens, né? A escola, né, que faz parte da nossa história, o exército e também os idosos. Então, na escola tem todas as idades ali, tem, né, os deficientes, as crianças, os pais, o porteiro, o diretor, a professora, fazendo parte da história, né? E embaixo nós estamos vendo os idosos também, que fazem parte da nossa história. Dentro da história, existe, como é um país democrático, existe o quê? As manifestações, né? No Brasil todo, no mundo todo, existem manifestações, né? Principalmente no país democrático, existe mesmo as manifestações. E essa imagem, ela mostra manifestações de crianças, da idade de vocês, né? Então, centenas de crianças participaram junto com os pais, os tios, avós, em 2013, em um domingo no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. E eles tinham como objetivo pedir a democracia, né, os direitos deles, de comer, de dormir, de uma moradia digna. E ali nós estamos vendo uma criança, nosso futuro começa, né? Então começa por aqui, pelas manifestações deles. Então eles fizeram cartazes, colocaram no chão, cada um com seu pedido, com sua manifestação, e ali eles fizeram essa participação, essa manifestação, né? Então é um país democrático. Você, criança, nós podemos também, né, manifestar. Qualquer coisa você pode manifestar e fazer o movimento, né? As escolas fazem movimentos, né? As igrejas fazem movimentos, o Brasil faz movimento. Então, é por isso que nós chamamos de democracia. Fazendo história, né? Aqui nós temos 4 imagens. Quem faz a história? Né? A sala de aula em Londres, na Inglaterra, em 1908. Ó como era diferente hoje, né? Embaixo nós temos a sala de aula atual, né? Aquele tempo a professora, todo mundo sentado em fila e a professora só falando, né? Nos séculos passados. Hoje não, as carteiras já podem ser em ciclo, já existe o data show, já existe o celular, né? Totalmente diferente, mas que é o quê? É escola, né? Só tem as mudanças, permanecem os mesmos direitos, os mesmos deveres, só muda o tempo, né? A época. É a outra imagem, crianças brincando na década de 1950, correndo, pulando, né? A gente vê que o ambiente é diferente, o local que eles estão mandando é um local aberto, né? As casas já são, não é como hoje, que precisa ser fechada, aquele tempo poderia ser bem livre. E crianças brincando na foto atual, são vocês, né? Correndo, pulando. A gente vê que tem a diferença, né? Assim, mas são brincadeiras, né? Mudou só a época, mas são permanentes. As mesmas brincadeiras de antes, do passado, existem hoje. Então, as mudanças e as permanências, né? Tanto na educação quanto nas brincadeiras. Vamos trabalhar ainda trabalhando cultura, patrimônio e tempo, né? Aqui nós estamos vendo 2 imagens interessantes, né? A primeira está a criança em engraxate, né? Um engraxate trabalhando no aeroporto de São Paulo em 2014. Que existe mesmo crianças, existe a lei para crianças não trabalhar, mas crianças ainda trabalham, né? E a outra são crianças se divertindo, né? Dançando uma quadrilha na escola. Então as imagens representam situações em que podemos perceber o tempo passar.
Para uns, o tempo passa lentamente, e para os outros, o tempo passa rapidamente. A gente percebe, né, por a gente mesmo. Para o menino engraxate, o tempo passa lentamente. Por quê? Porque ele está fazendo uma obrigação, né? Não está fazendo o que ele tem que fazer, brincar, pular, estudar. Então, ele tem que trabalhar. Então, ele acha que o tempo passa bem lentamente. Para as crianças que estão se divertindo, o tempo passa rapidamente, né? Por quê? Tem esse estudo psicológico aí, né? Se você está bem, alegre, feliz, o tempo passa rápido. Mas se você não está nada bem, tem que fazer uma obrigação, né? Em sua casa mesmo, qualquer lugar. Ai, como o tempo está demorando, né? Então, para refletir esse tempo aí, nós vamos ter que usar os calendários, né? Que hoje nós vamos trabalhar com o tempo, os calendários, e também os direitos humanos. Como a criança está trabalhando, né? Tem a lei que não, a criança não deve trabalhar, né? Ela tem que estudar, brincar, e essa idade de vocês tem que ser mesmo de diversão e estudo, né? O trabalho é para os mais de idade. Quando nós falamos ali em direitos humanos, né? Que a criança estava trabalhando, os seres humanos têm semelhança entre si. Claro que nós somos semelhantes. Todos temos necessidade de comer, de dormir, de respirar, de amar, etc. Nós não somos iguais, mas somos semelhantes, né? Então, segundo a Declaração dos Direitos Humanos, né, essa lei aí, que esse documento de 1948, 1948 tem tempo, né? Assinado por países do mundo inteiro, inclusive o Brasil. Somos iguais também em direitos, né? Mas se somos iguais em necessidades e direitos, quanto à cultura, nós somos diferentes. Claro, nós não somos iguais, temos a mesma semelhança, né? Veste, respira, dorme, mas nós não somos iguais. E ele fala, direitos humanos, o que são os direitos humanos? São os direitos e liberdades básicas de todas as pessoas, como liberdade de expressão, de pensamento, igualdade perante a lei. Então, por isso que chama direitos humanos. Ali nós estamos vendo umas mãos representando, né, autodeterminação, liberdade, expressão, trabalho, vida, pensamento, igualdade, educação, nacionalidade, progresso, crença, saúde e paz. Então, são direitos de todos. A gente vê o quanto tem criança sofrendo, passando fome, com guerras, todo sofrimento, mas tem direitos, né? Tem esses direitos aí de liberdade, de educação, de progresso, de se alimentar, né? Todos esses direitos. Então, os direitos humanos foi esse documento assinado em 1948 para que os seres humanos, né, tivessem essa igualdade aí, que é difícil, mas existe o documento. O que é a cultura? Chama-se cultura tudo o que é feito pelos homens, ou resulta de trabalho deles e de seus pensamentos, né? Então, a cultura pode ser cultura material e cultura imaterial. O que é a cultura material? É um conjunto de objetos, pode ser os tecidos, instrumentos de trabalho, né? Meios de transportes, adornos, habitações, etc. Então, todos esses tipos de objetos são cultura material, produzido pelos seres humanos, determinada de uma sociedade, né? O que existe em uma sociedade. Já a cultura imaterial é tudo aquilo que é produzido pelo ser humano, mas não é palpável, ou seja, não pode ser pego, como um modo de fazer uma comida, uma brincadeira, uma festa, um ritual. Isso aí é a cultura imaterial. Já a cultura material é que é produzida pelas mãos do homem, né? Do ser humano. E a imaterial é a que existe e que é praticada pela sociedade, mas que a gente não pode pegar, mas que a gente pode ver e participar. A cultura de um povo, né? Nós vamos ver. Cada povo tem sua cultura, isto é, um jeito próprio de se vestir, de se alimentar, de construir moradias, de fazer festa, de agir, de pensar. Na Terra há, portanto, uma enorme variedade de culturas. Em um país como o Brasil, por exemplo, também há diversas culturas, né? Daí falamos em cultura baiana, cultura paulista, cultura gaúcha, cultura sertaneja, etc. A gente mora no Brasil, mas cada estado tem sua cultura diferente. As culturas são diferentes entre si. Apenas isso. Cada cultura tem seu valor e não há outra cultura superior à outra, né? Somos iguais. Conforme a antropologia,
Nenhum povo pode ser chamado de selvagem ou primitivo, porque se veste, se enfeita, se alimenta ou pensa diferente do outro, né? Então, temos que respeitar a cultura de cada capital, de cada estado, de cada país, de cada, né? Temos que respeitar. O que é antropologia? É a ciência que estuda as culturas dos seres humanos em seus variados aspectos, englobando sua origem e seu desenvolvimento. Ela estuda, por exemplo, os costumes, as crenças, o modo de vida e outras características presentes nas diversas sociedades. Então, dentro da história, existe essa ciência em antropologia, que estuda as culturas dos seres humanos em cada local que existe, né? Nós temos a festa na Bahia, né? Diferente da festa de Mato Grosso, é diferente da festa do Rio Grande do Sul. Então, as culturas, nós somos brasileiros, mas cada cultura, né? A alimentação é também, né? Conforme a cultura os pratos, né? Que eles fazem, produzidos. Na Bahia gosta de uma coisa, no Rio Grande do Sul do outro, no Mato Grosso já gosta de outra coisa, Goiás já gosta de outra alimento. Então, aí são as culturas, né, que nós devemos respeitar. E aí essa imagem mostra, né, o Bumba Meu Boi, a festa, a capoeira, os indígenas, né, mostrando aí as diferentes culturas. Por que rimos dos outros? Isso existe mesmo, né? O povo ri mesmo. Então, durante os jogos da Copa do Mundo de futebol, é comum ver pessoas rindo da torcida da Escócia. Por quê? Porque entre os torcedores daquele país há homens vestindo saias. Há também quem critique indígenas porque este usa botox nos lábios, né? Aquele objeto grande dos lábios. Ou de uma muçulmana porque ela anda com o rosto coberto. Ora, rir dessas pessoas é adotar uma postura etnocêntrica. O que é etnocêntrica? Isto é, julgar o diferente, o outro, com base em nossos valores e princípios. Então, nós não somos iguais, né? Nós somos semelhantes, mas cada um tem sua cultura. Então, etnocêntrico é a maneira de ver o mundo daqueles que consideram o seu grupo, sua etnia e sua nação superior aos demais ou mais importante que os demais. Então, você acha que você é brasileiro, tem que rir dos escoceses porque usa saia? Não, lá é a cultura deles. Onde eles forem, eles têm que vestir, né, a vestimenta deles. Então, temos que respeitar a cultura de cada pessoa, de cada lugar, de cada país. Nós estamos vendo a imagem aí do escocês tocando, então aí as vestimentas dele, mas nós devemos respeitar cada etnia. Por que rimos dos outros também, né? Nós falamos do índio. Assim, quando rimos de uma pessoa ou de um grupo que tem hábitos diferentes dos nossos, estamos, na verdade, ignorando a sua cultura e, com isso, estamos cometendo etnocentrismo. Quase sempre o que leva uma pessoa a ter atitudes etnocêntricas é a ignorância. Então, quando você ri de alguém é porque não existe educação, e sim ignorância. O desconhecimento da cultura das pessoas que ela ridiculariza, né? Então, não devemos respeitar, achar bonito, né? E admirar a cultura de cada um. Nós estamos vendo o índio aí com o botox na boca, mas que nós devemos respeitar, porque são culturas deles, né? A cultura deles, então devemos olhar e achar bonito. Que nós temos a referência, né? Tirei do livro e mais algumas referências da internet para ajudar. E por hoje, né, nossa aula fica aqui, a parte 1. Obrigada pela atenção. Que esse tempo difícil de isolamento nos ensine o valor de um abraço e de um simples aperto de mão. Então, que fica a história que vocês irão contar daqui a um tempo, né, sobre esse tempo difícil, essa pandemia. Então, é um capítulo da nossa história. Muito obrigada e até a próxima.